Fala pessoal, meu nome é André Marques e como vocês podem ver no título do vídeo, nesse vídeo a gente vai aprender como instalar e configurar um servidor Zabbix de maneira simples, seguindo os próprios comandos que a documentação sugere. Então, se você gosta desse conteúdo e quer aprender conteúdos avançados sobre Zabbix, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para quando sair novidades você ficar sabendo. Então pessoal, para a gente começar a configuração dos Zabbix, a gente precisa de um servidor. Então aqui, que é um ambiente de teste, que é o meu notebook, eu estou utilizando o VirtualBox. Para quem não sabe o que é o VirtualBox é um sistema que você instala no seu sistema operacional. Eita, ficou confuso. Um sistema que você instala no seu sistema operacional. Então, é um programa que você instala no seu sistema operacional que você pode criar máquinas virtuais. Mas André, eu trabalho para uma empresa e aonde vai ficar os Zabbix? Provavelmente, se você trabalha para uma empresa, você tem sistema de virtualizações, um Proxmox, um VMware ou até mesmo uma cloud. Então você vai falar com a sua equipe de TI, né, com o seu gerente e vai pedir para ele um servidor virtualizado. Ele vai te passar um IP, um usuário e uma senha. Aqui, para teste, a gente vai utilizar o VirtualBox. Então aqui eu vou dizer que é Linux. Vou colocar um nome aqui, vou chamar de SRV Zabbix. Eu vou correr um pouquinho aqui para a gente não perder tanto tempo. Vou avançar, vou deixar com 2 GB mesmo, é o suficiente para esse cenário de teste, uma vCPU. Vou avançar, 20 GB de disco também é o suficiente, vou avançar e vou finalizar. Pronto, uma coisa que eu gosto de configurar aqui é a rede. Eu vou deixar aqui a rede em modo bridge. Mas André, por que em modo bridge? Porque em modo bridge ele vai pegar um IP da minha rede local. Então vocês vão ver que lá na frente a gente vai precisar acessar os Zabbix. Então é muito interessante a gente ter um IP da nossa rede local para a gente colocar o IP do navegador e conseguir ter acesso aos Zabbix. Quando a gente deixa em modo NAT, o VirtualBox vai pegar o seu IP e vai colocar um IP fictício dele mesmo na frente. Então vai ficar um pouco complicado para você acessar os seus Zabbix. E aqui você escolhe sua placa de rede. No caso eu estou no Wi-Fi, vou escolher o Wi-Fi. E vou clicar em avançar. Então pessoal, depois que a gente cria o servidor aqui, a gente precisa apontar uma ISO. E o que é uma ISO? É o sistema operacional em si. Vocês conseguem ir na internet, no caso eu estou utilizando o Ubuntu 22.04, vocês colocam Ubuntu Server 22.04 Download. E aí vocês vão fazer o download. No meu caso eu vou procurar aqui, ele já está até aqui, que eu fiz um teste antes. Mas no caso eu tenho aqui o André Marques, documentos ISO, vou aqui selecionar, vou dar um OK e vou iniciar minha máquina. Então ela está ligando aqui, como mostra aqui na lateral. Esse VirtualBox é uma versão bem mais nova, eu confesso que eu não tenho tanta experiência com essa versão. Ultimamente eu venho trabalhando mais com ambientes de servidores reais, né? Então Ubuntu Server, tem que instalar Ubuntu Server, vou clicar em instalar. Vai demorar um pouco, vou fazer aqui alguns cortes para a gente não perder tanto tempo, mas vamos lá. Lembrando pessoal que agora esses passos não tem nada a ver com os Zabbix. Se você já tem um servidor, então você pode pular e ir para a parte que a gente começa a instalar os Zabbix. Então aqui eu decidi começar por essa parte porque muita gente tem dúvida. E o servidor, aonde que eu vou conseguir o servidor? Aonde que o Zabbix é instalado? É no meu Windows? Então, como muita gente tem dúvida, eu decidi fazer dessa forma. Mas eu vou cortar para o vídeo não ficar tão grande, né? Então vamos aguardar. Então aqui ele pergunta a linguagem que a gente quer escolher. Eu gosto de utilizar inglês, mas eu vou deixar aqui em inglês. Até procurei aqui continuar sem atualizar. O teclado, né? Por favor, selecione o teclado, aí eu já deixo em português. Por aquela questão de ser cedilha, a gente tem algum problema aqui de teclado. Deixa eu só encontrar aqui rápido. Aqui é o português Brasil. Aí eu vou dando tab, done. Ele vai carregar. Pergunta se quer instalar um boot server. Aí eu clico sim, ele mostrou o IP
da minha rede que eu peguei, eu dou Enter, aqui eu dou Enter novamente e forma que quero continuar. Aqui ele está dizendo, ó, você quer usar o disco inteiro, quer fazer alguma partição? Eu não, vou dar pronto e continuar. Eu vou chamar aqui de SRV Zabbix, seu server name, your name, your server name, também SRV Zabbix, o username vou colocar ADM, eu disse que está reservado pelo sistema, vou colocar ADMZBX, vou colocar aqui uma senha fácil, confirmar a senha e vou avançar. Continuar. Eu vou pedir para ele instalar o OpenSSH para a gente acessar remotamente esse servidor e vou clicar em avançar. Eu não quero nada disso, vou clicar em avançar e pronto, pessoal. Quando finalizar aqui, o servidor vai reinicializar e aí a gente vai acessar ele novamente para começar a instalação dos Zabbix. Então, pessoal, quando finalizar aí para vocês, vai mostrar assim, né? View full log, ou seja, visualizar o log completo ou reiniciar agora. A gente clica aqui, capturar, clica aqui no tab e reiniciar agora. Ele vai reiniciar e aí ele deu um erro. É assim, pessoal, é ao vivo, ele está dando erro. Por que ele está dando erro? Deixa eu só encontrar meu mouse aqui. Pronto, pessoal, encontrei o erro. O erro é porque a gente tem que remover o disco, né? Ele está tentando iniciar e ler novamente esse disco que está configurado aqui. Vamos desligar a máquina para ficar mais fácil. Salva aqui ao vivo, eu não deixei tudo pré-pronto para a gente fazer isso. Então o problema vai acontecer, se você está entrando agora na área de TI, o problema vai acontecer. Então vamos clicar aqui, remover agora, ok. Vamos iniciar a máquina novamente. Ela está iniciando aqui na lateral, como vocês podem ver. Aqui, vamos ver agora se agora vai. Só um minuto. Pronto, eu acredito que está iniciando. E agora, pessoal, a gente vai mesmo para instalação dos Zabbix em si, né? Eu estava preparando uma máquina virtual para a gente instalar os Zabbix e agora a gente vai começar a instalação dos Zabbix. Então, pessoal, aqui acho que ele ainda está fazendo algum. Eu vou SRV ZBX, né? Vou 1234@kwf, é a senha que eu coloquei. E rapaz, SRV ZBX. Pessoal, eu me enrolei aqui na senha, até vocês podem ver, né, no vídeo. O usuário é ADM. Aí do VirtualBox é chato. ADM ZBX e a senha é 1234@QWE. Então loguei aqui, vou dar um sudo su menos, então 1234@QWE. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Dar esse comando para ver o IP. Por quê? Eu não vou continuar pelo VirtualBox. Como vocês podem ver, o VirtualBox é bem chato, a gente não consegue copiar comandos. Então eu vou logar a partir de agora com o SSH, que é um protocolo de acesso remoto. Então simplesmente eu vou dar um SSH ADMZBX arroba, vou colocar o IP que mostra aqui, ó, ENP nessa placa de rede. Então é 192.168.0.22. Então vou fazer isso. Ele vai perguntar se eu confio, né? Eu digo que sim, coloco minha senha e vamos lá. Agora eu já estou dentro do meu servidor através do protocolo SSH. Então eu vou ficar como root, que é como se você entrasse como administrador no seu Windows. Vou colocar minha senha novamente. Se eu não ficar como root, pessoal, ele vai me pedir
senha o tempo todo. Todos os comandos que eu for dar, ele vai me pedir senha. Então, admzbx 1234 @qwe. Fiquei com um root. A primeira coisa que eu vou fazer é atualizar o sistema. Vou dar um apt update. Pessoal, eu deixei uma colinha aqui para facilitar a vida da gente. Depois eu vou disponibilizar essa colinha para vocês, que é os comandos que eu vou utilizar. Eu peguei da própria documentação, posso mostrar para vocês de onde eu peguei esses comandos, mas eu reuni tudo aqui para ficar mais fácil até para vocês mesmo, né? Então, depois que eu atualizei o sistema, a primeira coisa que eu vou fazer é esse download aqui. Lembrando que a gente está instalando o Zabbix 7. Então, fazer o download do repositório, o instalar o repositório do Zabbix. Vocês vão ver que é tudo muito fácil. Então aqui, ó, vou instalar o repositório do Zabbix, instalei. Esse comando clear, ele limpa a tela. E agora eu vou atualizar novamente para o meu sistema operacional conhecer, né, o repositório do Zabbix que a gente acabou de instalar. Depois disso, a gente vai instalar o Zabbix Agent plugin, o Zabbix Agent 2 plugin, pronto, vou colocar aqui agora para a gente instalar. Então vamos instalar. Pronto, pessoal, agora a gente vai instalar o Zabbix Server MySQL, o Zabbix Frontend, o Zabbix Apache Conf. Pessoal, são coisas que estão lá na documentação do Zabbix, então não adianta vocês tentar entender, né? Lá na frente, possa ser que vocês queiram entender para ficar mais avançado, entender mais sobre o Zabbix, né? Mas vamos lá. Vou copiar aqui novamente, que eu acabei copiando errado. Pronto. Pelo que eu entendi aqui, eu acho que ele não copiou, ou eu copiei o errado. Perdão, eu copiei o errado. Vou copiar aqui de baixo. Só me perdoe se o vídeo não tá legal, é porque é meu primeiro vídeo. Mas uma coisa que eu posso prometer para vocês, eu tenho muito conteúdo legal sobre Zabbix, sobre automação com N8N, até sobre programação mesmo assim, com Python, Django, para trazer. Então, vocês precisam me encorajar para eu colocar mais conteúdo aqui. Feito isso, a gente vai instalar o MySQL. O Zabbix precisa de um banco de dados e nesse caso eu escolhi o MySQL. André, onde você vê isso? Se eu vim aqui, ó, Zabbix install, você vem aqui, ó, na documentação do Zabbix. Eu vou deixar grande aqui para vocês visualizar, ficar melhor, depois eu fecho. E tem tudo aqui, ó, todos os comandos que eu utilizei tá aqui. Vocês vão dizer que, por exemplo, eu quero Zabbix 7, eu quero com Ubuntu, eu quero Ubuntu 22. Aqui é o que eu vou instalar, é o Agent, é o Service, o Front, o Agent, MySQL, Apache. E aqui ele já fornece os comandos. Então, vamos lá novamente. Ele ainda não terminou. Vou trazer para cá aquela minha colinha. Só estou me enrolando aqui. Ok. Pronto, ele vai terminar. Feito isso, a gente precisa instalar o MySQL. Vou instalar. Instalando o MySQL. E esse comando, pessoal, é um comando muito importante. Na verdade, eu até inverti as ordens aqui, mas quando eu for deixar disponibilizado para vocês, eu vou deixar na ordem correta, porque eu preciso primeiro criar o banco para depois colocar, dar esse comando. O que esse comando vai fazer? O Zabbix, por padrão, já vem com um monte de informação, um monte de template, um monte de imagens, e esse comando é o responsável por isso, por popular o banco, por colocar essas informações iniciais dentro do banco.
Pronto, pessoal, vou deixar corrigido para vocês, mas o que a gente vai fazer agora, a ordem seria esse de baixo aqui, que a gente vai se conectar no banco, né? Por padrão ele fica sem senha. A gente vai criar um usuário no banco para o Zabbix. Bom deixar bem claro aqui, ó, que a gente está criando o Create Database Zabbix, um usuário Zabbix, né? Está colocando essas informações aqui de UTF-8, criando uma base de dados chamada Zabbix. Quando o comando precisa retornar OK. Agora a gente está criando um usuário para o Zabbix e a gente está dizendo aqui que a senha dele é password. Pessoal, aqui é um ambiente de teste. Então, no ambiente de produção, o interessante é vocês definir uma senha, né? Então, criando o usuário Zabbix, dizendo que ele vai ter acesso só de localhost e a senha padrão é password. Deu OK. E agora a gente vai dar todo o privilégio, ou seja, o usuário Zabbix tem permissão total nesse banco que a gente acabou de criar, chamado Zabbix. Feito isso, vamos setar essa configuraçãozinha aqui que a documentação do Zabbix indica. E vamos sair do banco. Pronto, pessoal. Depois que a gente fez isso, é a hora da gente dar esse comando. Vale ressaltar que aqui a gente está passando o usuário do Zabbix, que é o usuário que a gente criou aqui. Se você mudar esse usuário, você tem que trocar aqui. E o menos "u", menos "p", que ele vai pedir senha, e qual é a base de dados, que é Zabbix. Lembrando, aqui o nome da base é Zabbix, aqui o usuário que a gente criou, Create User Zabbix. Se você mudar, lembre de trocar essas informações aqui. Então, como eu não troquei, eu vou deixar o mesmo comando. E a senha, como eu também não troquei, é password, eu vou deixar password. Pronto, pessoal. Essa etapa ele vai demorar um pouco, porque como eu falei, ele vai popular todas as informações dentro do banco. Não pense que deu erro, que tem alguma coisa de errado, é só esperar mesmo. Pronto, pessoal, se passou aqui em 5 minutos e finalizou. Eu dei alguns enters e mostra aqui que finalizou. Próximo passo agora, ele pede para a gente logar novamente no MySQL. A gente vai fazer isso. O meu ainda continua sem senha, né? O usuário root do MySQL. É indicado também que vocês coloquem uma senha. Então, eu vou dar esse comando, voltar para 1, voltar para 0, que a gente colocou como 1. Só um minuto. Eu acho que isso aqui... 7, o comando é aqui, ó. 7. Pronto, ok. Então eu vou dar um quit. E agora, pessoal, tem um arquivo muito importante para o Zabbix, que ele fica dentro de etc Zabbix, que é esse aqui, ó, Zabbix server. Eu vou utilizar o Nano, que é mais fácil para muita gente, então eu vou dando tab para completar, server.conf, Nano, que é para editar um texto, né? E aqui agora eu vou procurar um lugar que a gente, ó, dbname, o usuário, né? E aqui, ó, em dbpassword, eu posso copiar essa linha e colocar embaixo, ou eu posso descomentar. E como eu falei, o meu usuário é password. Agora, para sair e salvar, a gente dá um Ctrl O, eu dou um Enter, ou seja, salvei o arquivo. E agora eu dou um Ctrl X. Pronto, feito isso, eu vou dar esse comando para reiniciar tanto o Zabbix Agent quanto o Zabbix Server. Agora eu acabei até, acredito que ativar aqui ele para iniciar com o sistema. Agora eu posso até ver se o Zabbix está de pé, etc, dou um tab, e em ponto, vou dando tab, Zabbix, ó, subo um pouquinho aqui, ó, o Zabbix está ativo. Então, pessoal, se tudo ocorreu bem, eu simplesmente agora vou abrir o meu navegador, trazer para cá, vou dar um localhost não, perdão,
Vou pegar qual é o IP do meu Zabbix aqui, né? IPA é esse aqui, ó, 192.168.22. Fazer isso, vou dar um /Zabbix. Pronto, como vocês podem ver, ele está aqui. Eu posso também mostrar como instalar o pack do português, né, para vocês que querem utilizar ele em português. Mas se vocês quiserem, vocês deixam no comentário que eu mostro como instalar. Então aqui eu vou deixar em inglês, vou avançar. Ele vai mostrar que está tudo ok aqui, vou avançar. E aqui eu vou colocar aquela senha que a gente definiu lá no arquivo de configuração. Password, no meu caso. Vou avançar. Aqui é o nome que vai mostrar aqui em cima. Então você coloca o nome do seu cliente, o nome da sua empresa. Vou colocar aqui André Marques, por exemplo. Vai aparecer aqui em cima um título. O tema do Zabbix, que é o azul. Pronto, aqui é finalizar. E ele deu congratulations, né? Você instalou o Zabbix corretamente. E a senha padrão é admin. E o usuário é Zabbix. E pronto, pessoal. Estou com o Zabbix Server instalado aqui. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente configura o nosso primeiro servidor. Nesse caso a gente já está monitorando ele mesmo, mas a gente vai monitorar nosso primeiro servidor e criar um dashboard no Grafana para a gente visualizar o monitoramento desse servidor. Então, se você gostou, deixa o like, deixa no comentário que eu errei, aonde eu preciso melhorar, e sugestão de vídeo, né? André, mostra como monitorar isso, mostra nesse cenário. E aí, a ideia é ir ajudando vocês. Então é isso, pessoal. Valeu!